Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Operações Imobiliárias. Nesta aula, estudaremos as figuras jurídicas das incorporações imobiliárias e loteamentos. Ainda abordaremos as temáticas correspondentes ao regime especial tributário, que é o RET, e o patrimônio de afetação, bem como as responsabilidades e os atrasos injustificados na execução de obras. Eu sou a professora Thaís e vou acompanhá-los nessa aula de incorporações imobiliárias e loteamento. Vamos lá? Vamos começar aqui pelo conceito do que se entende por incorporações imobiliárias e principalmente entender qual a diferença entre incorporações imobiliárias e loteamentos. E isso, pessoal, é muito mais simples do que nós podemos imaginar. Em incorporações imobiliárias, pensem, sempre haverá uma construção vinculada à entrega de unidades dentro de um condomínio. Ou seja, na incorporação imobiliária, nós temos a figura de se dividir ali o terreno, né, fazer ali vias eventualmente de acesso, construção, e aí a construtora pode ser também da incorporadora ou pode ser uma construtora ali terceirizada, né, contratada. Porém, o incorporador ele não vai entregar ali apenas uma unidade, mas ele vai entregar um condomínio, uma unidade dentro do estabelecimento de um condomínio, né? Condomínio edilício, nós já aprendemos ali, já entendemos o que significa. Então, na incorporação imobiliária, por exemplo, a gente tem ali a figura daquelas vendas na planta. Vendas na planta de uma unidade condominial. Necessariamente tem que haver na incorporação imobiliária a realização naquela construção, naquela obra da figura de um condomínio. E essa diferença é fundamental para o loteamento, porque o loteamento também vai ter ali a divisão da terra ali, da gleba, né, em lotes, por isso o loteamento, né, em áreas menores, e dentro desta divisão, nós podemos ter, inclusive, a necessidade de aplicação de infraestrutura, de se instalar energia elétrica, acesso à água canalizada, né? As próprias vias de acesso aos lotes, não é possível ter lotes ali que não possam ser acessados, né? Lotes ali inacessíveis. Então, nós temos também. Pode ter uma construção no loteamento, não há problema nenhum, só que no loteamento nós não temos a obrigatoriedade da instalação ali naquele loteamento de um condomínio, o que acontecia na figura das incorporações imobiliárias. Como nós tivemos ali um boom, né, de construções e casas em regime de condomínio, ou casas dentro de loteamento que não eram condomínio, figuras híbridas que tinham ali áreas comuns e áreas autônomas ou áreas particulares ao mesmo tempo, e entendeu-se que para tanto ali as incorporações imobiliárias quanto os loteadores ou as figuras de loteamento, aplica-se para ambas as possibilidades o RET, que é o Regime Especial Tributário. Esse regime, ele foi instituído pela Lei 10.931 de 2004, trata-se de um regime simplificado, ou seja, via de regra, numa primeira análise, ele veio apenas a ser possível, né, para ser aplicado nas incorporações imobiliárias que tivessem patrimônio de afetação. Nós já vamos tratar desse conceito de patrimônio de afetação. Então, qual que é a vantagem desse regime especial tributário, né, de simplificado? É justamente a forma de apuração desses impostos, que é de uma maneira mais simplificada. Se a gente pudesse fazer aqui um comparativo com algo que é da realidade de vocês, quando vocês optam por trabalhar como pessoa jurídica,
com o regime tributário do Simples Nacional, então seria o RET aqui nas incorporações imobiliárias e nos loteamentos. Então, essa mesma simplificação na apuração dos impostos que nós temos ali no Simples Nacional, nós temos aqui no regime especial tributário, né, mais reduzido ali os impostos apurados de maneira muito mais fácil, simplificado e também patamares ou parâmetros mais reduzidos. Porém, todos os loteadores ou todas as incorporações imobiliárias podem utilizar ou fazer, né, uso do benefício do regime especial tributário? Não. Qual que é o requisito? Que haja a existência de um patrimônio de afetação. O que é esse patrimônio de afetação? Também muito simples de se entender, mais até, né, do que o nome, ele pode assustar, mas é muito simples de entendermos o que é o patrimônio de afetação. Querem ver uma coisa? Basta lembrarmos ali de alguns casos, né, mais antigos, ali, alguns casos pretéritos de construções que, quando vai chegar ali na entrega, não tem a construção para, né, fazer a entrega de chaves. Então, as pessoas compram, se reúnem, pagam aquela incorporação, compram aquele apartamento na planta, pagam por aquele lote, mas na hora, né, que vão receber, a construção não começa, se começa não termina, obra embargada, construtora falha, incorporadora some do mapa e não sobra ninguém ali para pagar a conta, para entregar o que aquelas pessoas compraram, né, de boa fé, enfim, utilizando ali seus recursos. Então, o que a lei pensou? Pensou assim, olha, eu vou fazer um benefício tributário para todos aqueles que aceitarem instituir um patrimônio de afetação. Ou seja, essas incorporadoras deixam blindado, destinam como uma garantia de entrega, como se fosse uma caução lá na locação, né, uma parte do seu patrimônio. Então, elas mostram que ela tem um patrimônio, pode ser um imóvel, pode ser um terreno, pode ser, enfim, N possibilidades. O que constitui patrimônio? E daí elas deixam destinado para ser uma garantia. Se elas quebrarem, se a construção atrasar, se tiver problemas ali durante a execução da obra, quem vai responder? Vai ter alguém para responder, que é o patrimônio que elas deixaram ali blindado, afetado, o patrimônio separadinho para cobrir eventuais falhas. Então, a lei pensou justamente nesta correção histórica, de que se chegar lá na frente e tiver um problema, a construtora falir, o incorporador sumir, estar ali no nome de laranja, né, não faz mal. Tem aqui o patrimônio de afetação que pode ser dissolvido, indenizar o que as pessoas pagaram, pode ser vendido e, né, contratar ali uma construtora para terminar as obras, dependendo do estágio de evolução. Então, tem aquela reserva, tem aquela parte de patrimônio blindado que serve para garantir essas situações que podem, né, não acontecer conforme planejado no início. Então, é uma garantia financeira. Então, aqueles que destinarem esse patrimônio de afetação para as construções, para as incorporações, né, para os loteamentos, terão esse incentivo, né, tributário, que é a utilização do regime especial tributário, que é poderem, né, se utilizar do RET. Gente, o patrimônio de afetação é tão importante, e ele fica totalmente destacado dos demais ali componentes do patrimônio da construtora, da incorporadora, do loteador, que se ele for mexido, se ele for utilizado, né, ele fica blindado. Se alguém tocar naquele patrimônio, esse ato gera responsabilidade criminal, é crime, é muito sério, além da responsabilização no âmbito civil. Veja, o patrimônio é para garantir a operação, é para garantir a entrega daquilo que foi negociado. Mexeu antes, tocou antes, empreendeu ali de alguma forma, onerou o patrimônio, quem fez isso vai ali responder, inclusive criminalmente. E quem responde, pessoal? E aqui é um dado muito importante para vocês que trabalham com incorporações. A lei diz que criminalmente responde o incorporador, o sócio,
o diretor, o administrador, o construtor e o corretor. Veja, o corretor de imóveis que não tem nem acesso a esse tipo de negociação de regra, né? Numa incorporação, a não ser que seja ele também o incorporador, ele vai responder junto com o incorporador por crimes e contravenções penais, porque é crime contra a economia popular, não é um crime contra as pessoas tão somente que adquiriram aquele imóvel e não vão receber porque o patrimônio foi usado ali indevidamente. Então, entende-se que toda a população, né, toda aquela sociedade foi prejudicada por aquele uso indevido do patrimônio, então crime contra a economia popular. Isso também, né, por que também tem essa consequência tão gravosa? Porque a incorporação permite a captação de recurso público, né? Vejam ali os programas governamentais de incentivo à construção, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida e outros que nós tratamos ali na parte de financiamento, é dinheiro também do poder público investido ali em alguma coisa que não deu em nada, que não foi para frente, que era uma fraude, né? E aí o que tinha para garantir que era o patrimônio de afetação também foi dissipado, sumiu ali, de alguma forma foi utilizado. Então, por essa abrangência, é considerado crime contra a economia popular como um todo e todo mundo responde, tá? Aí, claro que quem responder primeiro, por exemplo, vamos pegar ali, a construtora responde, mas quem mexeu no capital, ali no patrimônio de afetação, foi o incorporador. Então, esse que respondeu tem direito de regresso em desfavor do que causou o dano, ou seja, ele paga, repõe o patrimônio, mas ele vai cobrar, ele tem o direito, né, se ele provar quem foi que mexeu ali indevidamente, fez uso indevido daquele recurso, ele tem direito também a ser ressarcido contra aquele que foi o causador do dano. Se tiver mais de um incorporador, às vezes as incorporadoras se reúnem para juntar esforços, força, capital e patrimônio para tocarem ali uma incorporação, todas respondem solidariamente também pelo uso indevido do patrimônio de afetação. No âmbito civil, agora no âmbito indenizatório, né, de recompensa ou compensação financeira, o incorporador é responsável pela conclusão e entrega do empreendimento aos adquirentes. Tal responsabilidade permanece mesmo que não concorra para o evento danoso, ou seja, ele não contribuiu para o dano, mas ele é o responsável por aquilo em âmbito civil, ele que tem que realizar os pagamentos. Na existência de mais um incorporador, mesma regra do criminal. Todos respondem em regime de solidariedade, ou seja, todos respondem por tudo, né? Tem duas incorporadoras, cada uma responde por 50%? Não. Uma responde por 100% e outra responde pelos mesmos 100%. Quem tiver dinheiro primeiro, quem pagar ali, enfim, primeiro, depois cobra a participação do outro, mas é justo que naquele momento os adquirentes sejam imediatamente reparados, imediatamente indenizados, né, para que eles possam ter ali o capital deles de volta, os recursos deles de volta para, inclusive, fazerem outras transações, comprarem em outro lugar, né, mas primeiro repara o adquirente, depois eles decidem entre eles qual o percentual de participação de cada um. Assim como configura a prática de crime o uso indevido do patrimônio de afetação, o atraso injustificado nas obras também vai configurar uma contravenção penal. Veja, a contravenção penal não é a mesma coisa de crime, ela é como se fosse um pré-crime, né? Não sei aqui qual que é o entendimento de vocês a esse respeito, mas é um pouco mais leve, ela tem uma pena um pouco mais branda do que a ocorrência de um crime em si. Porém, a contravenção penal vai dizer ali que configura aquele que atrasa injustificadamente a execução da obra, então atrasou a entrega das chaves. Tem justificativa? Não vai ser contravenção penal. De maneira injustificada, é contravenção penal e aí a pena será
infração punida, ó lá, com multa de 5 a 20 vezes o maior salário mínimo legal vigente no país. É uma pena de multa diferente do que acontece no crime. No crime nós temos ali, por exemplo, a restrição de direitos e a restrição da própria liberdade, né? Então pode ser punido numa configuração de crime com ali a prisão. Na contravenção penal não, nós temos ali a aplicação da multa de 5 a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país para aquele que atrasa injustificadamente a obra. Então, atraso, o que configura agora? Vamos pensar ali um atraso injustificado. Lembram que nós temos o prazo de entrega de obras, além disso a lei já prevê 180 dias a mais. Lembram que nós temos ali uma possibilidade de atraso que a lei entende como justificável 6 meses além daquele prazo originariamente estabelecido. Se depois desses 6 meses atrasar 30 dias, mais que 30 dias já vai configurar contravenção penal. Aí tem que ver a justificativa desse incorporador, enfim, por que ele não conseguiu fazer a entrega mesmo após esses 30 dias, que já foi contabilizado após os 180 ali do atraso. Se a gente imaginar o que nós passamos ali em 2020, situação de pandemia, não entregava as coisas, né, fronteiras fechadas, problema de circulação, de entrega de material, mão de obra remota, enfim, teríamos ali talvez, né, tem que fazer ali a comprovação do nexo de causalidade, teríamos uma justificativa para o atraso na obra. Todas as outras hipóteses, não, né? O incorporador, o construtor já sabe que quando começa a obra tem a possibilidade de chuva, tem, né, fica ali à mercê dos contratempos de meteorológicos, enfim, por isso a lei já prevê os 180 dias de atraso. Atrasou ali uma entrega de um material, um funcionário faltou, já tem essa margem de erro, né? Já tem essa folga aí de 180 dias. Daí, né, atrasar por mais 30 dias ou mais de 30 dias, aí precisa ser uma justificativa muito plausível, muito concreta, né, para corroborar a existência desse atraso. Pessoal, trouxe para vocês aqui uma sugestão de um vídeo muito interessante sobre a impossibilidade de loteamento em área rural. Nós não podemos ter loteamento, não podem ser loteados imóveis em área rural. O vídeo vai ajudá-los a entender o porquê, na verdade é um vídeo do Ministério Público, vai ajudá-los a entender o porquê nós temos essa restrição para loteamento em área não urbana. Vamos deixar aqui para vocês também na plataforma o link para acesso do vídeo na íntegra. Espero que seja interessante, que vocês aproveitem bem esse conteúdo. Você sabe como comprar um lote legal? O loteamento só é permitido em áreas urbanas para moradia, lazer, indústria ou comércio. É proibido o loteamento em zona rural, o que inclui os condomínios de chácaras. Isso porque a finalidade rural destina-se essencialmente à exploração agrícola, pecuária e extrativista. O empreendedor que parcelar o imóvel rural não inserido em zona urbana ou de expansão urbana terá um loteamento ilegal, e isso é crime. Fique atento, compre lote legal. Ministério Público de Goiás. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre incorporações imobiliárias e loteamento. Não deixem de acessar o Saiba Mais na sua plataforma e nos vemos numa próxima aula. Bons estudos!